Mais um dia, mais uma questão de matemática do Enem pra gente resolver, e hoje vamos resolver a questão 150 da prova rosa do Enem de 2023. Vamos ler primeiro o que a questão nos pede aqui. Qual é a massa em grama dessa escultura? A gente não sabe ainda que escultura em específico ele está se referindo, mas a gente sabe que a gente vai ter que saber a massa em grama dela. É importante saber essa informação enquanto a gente lê o enunciado. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei, em etapas. Inicialmente, ele esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e o diâmetro da base veio de 18 centímetros. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, obtendo assim um tronco de cone, conforme ilustrado na figura. Em seguida, ele perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto de diâmetro de 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. O tipo de madeira utilizado para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como aproximação para π. Qual é a massa em gramas dessa escultura? Ok. Agora que a gente leu o enunciado, a gente sabe que a escultura que ele está se referindo é essa aqui. A gente precisa saber a massa em grama dela. Para saber a massa em grama dela, primeiro a gente precisa saber o volume em centímetro cúbico dela. E para saber o volume em centímetro cúbico dela, a gente primeiro vai ter que calcular o volume desse cone, o volume desse cone menor e o volume desse cilindro aqui no meio. Para isso, a gente vai precisar de duas fórmulas. A fórmula para calcular o volume de cone e a fórmula para calcular o volume de cilindro, que são π vezes raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3 e π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Bom, então vamos começar a pegar as informações que o enunciado nos dá para fazer a conta. Vamos calcular primeiro o volume desse cone grande. Ele nos dá a informação de que esse cone grande ele tem 36 centímetros de altura e o diâmetro da base dele mede 18 centímetros. Vamos substituir aqui na fórmula. Π sendo igual a 3, como ele nos diz aqui, utiliza 3 como aproximação para π. O nosso raio sendo 9, visto que o nosso diâmetro é 18, e o raio é metade do valor do diâmetro, colocamos o ao quadrado aqui, vezes a altura de 36. Ok? Dividido por 3. Concorda comigo que multiplicação e divisão são opostos? Então, esse vezes 3, esse dividido por 3 aqui, eles se excluem. Não vamos precisar dele na conta, podemos facilitar assim. Ok, agora o que sobrou pra gente foi 9 ao quadrado vezes 36, 9 ao quadrado, 81. Então temos 81 vezes 36. Agora a gente vai ter que fazer o cálculo do volume do cone menor e diminuir desse valor aqui que a gente conseguiu. Para calcular o volume do cone menor, a gente vai precisar do valor da altura dele, que a gente ainda não tem. Porque a gente precisa do valor da altura para substituir na nossa fórmula. Para isso, a gente vai fazer a comparação aqui. A gente tem o valor do cone maior, que é 36 de altura por 18 de diâmetro. E a gente tem a informação do diâmetro do cone menor, que é 6 centímetros. E aqui a gente não tem o valor da altura dele. A gente pode fazer tanto por regra de 3 aqui, ou pode só pensar. 6 é 1/3 de 18, então o valor aqui vai ser 1/3 de 36, que é igual a 12. Então o valor da altura do nosso cone menor é 12. Agora já podemos colocar na nossa fórmula. 3 vezes raio ao quadrado, o nosso raio sendo 3 centímetros, visto que o nosso diâmetro é 6, vezes a altura que a gente sabe agora, que é 12 centímetros. Dividido por 3. Esqueci quase. Novamente, podemos excluir ambos os 3 por causa que eles se excluem. 3 ao quadrado é igual a 9. 9 vezes 12 vai dar igual a 108. Já conseguimos o nosso segundo valor aqui. E agora o que nos resta é calcular o valor desse cilindro aqui. É só seguir a fórmula novamente. A gente tem o valor de 3 já, o valor do π já, que é 3. O valor do nosso raio, que é o mesmo do cone ali de cima, então 3 ao quadrado, vezes a altura. O valor da altura do cilindro a gente não tem também, mas é só pensar. Se o valor desse cone menor aqui que foi retirado era 12 de altura, e o total antes era 36, então a altura desse cilindro aqui vai ser 24 centímetros. Vamos colocar aqui na conta, 24. E não é dividido por 3 porque o valor de um cone é 1/3 do valor de um cilindro, ele não tem esse dividido por 3 aqui na nossa fórmula. 3 ao quadrado é igual a 9.
3 vezes 9 igual a 27, 27 vezes 24. Ok, conseguimos o último valor, 648. E agora vamos diminuir isso aqui do valor total. Conseguimos esse valor aqui, 2.160, e a conta não acaba por aqui, como sabemos, por causa que ele quer saber a massa em gramas dessa escultura. Esse valor que a gente conseguiu aqui é em centímetros cúbicos. Então, agora a gente tem que ver aqui, ó. O tipo de madeira utilizado para produzir essa escultura tem a massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico do volume. Então a gente faz isso aqui, 2.160 vezes 0,6, que é o valor da massa por centímetro cúbico. E aí a gente consegue o valor 1.296, que é a nossa alternativa B. Espero que tenham entendido como fazer a questão. Se quiserem que eu analise qualquer questão de prova aqui em vídeo, mandem nos comentários. E até o próximo vídeo. Adeus!